Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou dar algumas dicas a respeito da preparação da seladora para a parede. Mais especificamente essa daqui que vem em barrica, só que não muda nada, tá? É só a embalagem e consequentemente até essa questão da embalagem ser essa barriquinha aqui, que basicamente é papelão e a tampinha de plástico. Já tem uma diferença no preço, ou seja, já é um pouco mais barato do que aquela que vem na lata, só pela questão da embalagem. Então quando você compra ela assim, ela vem aqui amarradinha e tal, e fechada aqui, tá? Abriu e só pegar aqui o produto. Aí nessa questão da preparação, entenda o seguinte: você pode, se você for utilizar muito de uma vez, até mesmo preparar tudo. Tem que observar a recomendação que tem na embalagem. Em algum ponto da embalagem aqui vai estar dizendo, nesse caso especificamente está desse lado aí, mas essa daqui ela só pode ser diluída com 10%. Para quem não entende muito bem de porcentagem, se é 10%, tá? Entenda que o inteiro seria 100 e você pode colocar até 10% de água. Então, se fosse trabalhar com medidas, seria o seguinte: para cada 10 medidas, tá? Se eu pegasse 10 copinhos desse daqui de seladora, eu colocaria um desse de água. Então aqui são 10 para 1, tá? 10 partes de seladora, uma de água. Tem algumas seladoras que é até 2 partes de água, tá? Ela tem 18 quilos e o rendimento aproximado vai variar entre 50 e 70 metros. Eu paguei R$55 mais ou menos. Da última vez que eu utilizei aqui, até para pintar aqui, ali dentro, eu comprei a de lata. A de lata prometi um rendimento de até 200 e tantos metros, mas não rendeu isso não, tá? Se, por exemplo, eu conseguir um rendimento de 60 metros com essa daqui, custou 50 e pouco, vai sair mais barato do que aquela da lata, que prometia, tá? Prometia, mas não rendeu mesmo. E a lata foi bem mais cara que isso. Na questão da preparação, enfim, não tem segredo, é só seguir a recomendação da diluição, como eu mencionei. Aí você vê como que você vai trabalhar. Se a área é grande, você pode diluir quantidades grandes, ou no primeiro momento, se você não tem muita noção de quanto vai precisar, deixa eu só secar esse rolinho aqui. Mas você pode diluir a primeira parte, uma parte pequena, mais ou menos 1 litro, e você aplica e você já consegue ter uma boa ideia de rendimento. Vamos supor que você dilui 1 litro, aí você conseguiu pintar ali uns 5 metros quadrados, você já sabe, tá? Falta mais 20 metros, então você pode diluir depois 4 litros de uma vez, para não ficar diluindo várias vezes. Mas a primeira diluição que você faz, você utiliza como referência, ok? Só ver se está pegando bem aqui. Para misturar, você pode misturar com uma varetinha qualquer, mas eu faço um batedorzinho aqui, coloco na parafusadeira para diluir bem, tá? Então vamos lá, eu costumo diluir pequenas partes, até porque hoje aqui eu só vou fazer só uma parede que tem ali e o contorno das janelas que eu troquei ali dos vitrô. Mas, enfim, por exemplo, esse potinho aqui é 500 ml. Pega 500 ml, eu vou colocar 2 desses, que vai dar 1 litro, e eu coloco um desse de água, tá? Aqui. Pode colocar lá um pouquinho. Uma ideia também que você pode fazer se quiser, é você preparar um pote para diluição. Como assim? Pega um pote qualquer, pode ser até uma garrafa de refrigerante e tal.
Aí se você tiver medidor de cozinha, esses medidores normais, você coloca tipo 1 litro de água nesse pote, aonde der 1 litro, você marca de alguma forma, seja colocando uma fita, seja riscando com uma caneta que pegue no recipiente, e você sabe que até ali, quando você preencher com seladora, vai ter 1 litro. Tá? Aí você coloca mais os 100 ml de água e faz uma outra marcação para saber onde vai ficar essa água. Tá? Se bem que, enfim, 1 litro seria interessante, mas se você tiver um copinho, ou dessa forma, tá? Faz uma marcação até 1 litro e outra marcação até 1 litro e 100. Preenche de seladora até 1 litro e depois preenche de água até 1,100. Aí já fica um pote preparado para diluição. E agora é só misturar. Vou colocar na reduzida aqui, senão vai precisar para para fazer a aplicação, aí pode utilizar rolinho, pode utilizar pincel, mas de uma maneira geral, o rolinho ele obviamente vai render mais que pincel no termo de trabalhar mais rápido. Enfim, aqui já está bem. Um aplicadorzinho desses aqui, ó, um recipientezinho desse para pintura, beleza. Isso aqui é excelente. Se não tiver, aí você improvisa com o que você tiver. Até mesmo dá para cortar uma lata, se tiver uma lata de tinta daquelas quadradas, se tiver a possibilidade, corta ela assim. Não dá, obviamente, para dizer corta no meio, porque não vai ser tão eficiente, já que tem a boca dela, o buraco da boca, mas naquele rumo ali você pode cortar e fazer um recipiente também para colocar tinta. E você consegue trabalhar aí tanto com o rolinho pequeno quanto com o rolinho grande. Tá? Só que o rolinho grande ele é mais aconselhado para quem já tem prática, para quem tem bastante prática com pintura e também para áreas muito grandes. Tá? Senão a gente acaba desperdiçando em vez de fazer o serviço render. Agora aqui não tem segredo não, cara. Eu já limpei, peraí mais. Cortei. Então quando é parede nova e tal, é bom pelo menos passar uma vassoura nela. Porque quando é reboco a primeira vez, aí fica tipo uma poeirinha, um pozinho meio que solto, tá? Aí, na questão de lixar, aí vai de cada um, tá? Não, lixar pode, tá? Sem problema algum. Mas às vezes eu não vejo a necessidade. A cada situação é situação, mas se tiver muito respingo de reboco, às vezes de massa, fez alguma outra coisa, a lixa é boa para tirar, tá? E aqui a gente está falando de uma parede que vai receber selador e tinta. Agora, se fosse receber uma massa corrida e tudo mais, aí sim, tá? E a seladora, tá? Não se importa com essa questão de tipo, tô vendo meio fundo da parede e tal. Ela vai dar aquela esbranquiçada na parede quando ela estiver seca, tá? Às vezes a gente olha assim e parece até que, tipo, parece que pegou, mas se molhou, vamos dizer assim, se molhou
e coisa, tá tudo certo, tá? Não fique tentando passar uma demão por cima da outra enquanto a tinta tá úmida, porque aí só vai desperdiçar. Dá uma demão, se quiser dar a segunda, aí cada um vê o ponto da qualidade. Ah, quer uma super pintura, é um ambiente que exige isso e tudo mais. Dá uma demão, espera o tempo de secagem. O tempo de secagem entre demãos também está especificado no recipiente. Cada marca pode ter um tempo, tá? Então, para ficar aquela coisa top mesmo, exigente, seria o ideal talvez uma ou duas demãos. Isso vai depender da parede, mas vamos colocar duas. E depois, provavelmente, 2 demãos de tinta. Mas se for uma tinta, uma qualidade muito boa e você tiver dado 2 demãos de selador, provavelmente a tinta resolve a situação com uma demão só. Ok? Aí, ó. Tá? Aí, por exemplo, deve aquela questão do rendimento, como eu mencionei. Você pode avaliar quanto rendeu aqui, se você quiser diluir tudo uma vez, para não ficar diluindo várias porções pequenas e tal. Ah, rendeu 5 metros, está faltando uns 25 metros quadrados ainda, eu sei que eu preciso preparar pelo menos mais uns 5 litros de seladora, tá? Mas enfim... Então é isso, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?